Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Antônio Albuquerque de Brito. O Dr. Antônio Brito é nosso companheiro desde 2005, a gente trabalha junto fazendo as cirurgias ortognáticas e as rinoplastias concomitantes. O Dr. Antônio Brito tem dupla graduação, ele é médico e dentista, cirurgião de cabeça e pescoço, bucomaxilofacial e crânio-maxilofacial. Então, Antônio, a primeira pergunta que muito me fazem aqui no consultório é o que é a cirurgia ortognática? Bom, Paulo, cirurgia ortognática é o procedimento que se estabeleceu ao longo dos anos, datado inicialmente aí das técnicas para se operar a mandíbula, são por volta da metade do século passado, 1957, por aí. As técnicas para maxila são datadas de metade dos anos 70, e o objetivo é corrigir uma desproporção entre maxila e mandíbula e entre esses ossos e o restante do esqueleto facial. Essas técnicas foram evoluindo, continuam evoluindo naturalmente, com uma série de recursos que existem, então a cirurgia vai ganhando em segurança e vai ganhando em qualidade de tempo. E nós temos uma proximidade muito grande com o universo da ortodontia, do tratamento daqueles pacientes que apresentam uma diferença dentária que não é uma alteração na posição dos dentes, é uma desproporção entre a posição da maxila e da mandíbula, seja ela com uma relação mais anteriorizada ou mais retraída, né, a chamada classe 3 ou classe 2, e que precisa do concurso da cirurgia para que se estabeleça uma relação harmônica entre si. O termo ortognática, ele vem, né, o sufixo orto, ele determina posicionar corretamente, como é ortodontia, né, que é colocar corretamente dentes, então a palavra orto significa isso, e gnático significam os ossos maxilares. Então, ortognática é posicionar corretamente, numa relação de proporção previamente estabelecida, os ossos da maxila e da mandíbula entre si e em relação ao restante do esqueleto facial. Antônio, uma reclamação que a gente observa no consultório é a alteração do nariz pós a cirurgia ortognática, obviamente quando a gente não faz a rinoplastia concomitante à ortognática. Como e por que isso acontece? Por que há essa alteração na estética do nariz com a cirurgia ortognática? Quando a gente fala em cirurgia ortognática, nós estamos falando basicamente das modificações esqueléticas, sobretudo em mandíbula e maxila. Existem variações da ortognática, aumentando a extensão vertical ou inferior dos movimentos ósseos, mas de qualquer maneira, na essência, nós estamos falando da ação da movimentação de maxila e mandíbula. Essa é uma movimentação esquelética, mas a gente tem que entender que toda a cabeça, toda a face, ela é uma unidade. Você não faz movimentos estanques, chamados movimentos em que você afeta um determinado segmento sem gerar influência em outros segmentos. Então você tem uma série de mudanças em postura labial, né? Pacientes que são operados e no primeiro momento acham que o lábio é muito fino. Quando você cria uma sustentação para esse lábio, levando a parte esquelética de maxila e mandíbula para frente, você gera muitas vezes um aumento de volume de lábio. O mesmo se dá quando você retrai os segmentos, pode ter uma perda de volume labial. Você tem mudanças no desenho, né, de linha de queixo e pescoço. Enfim, dentro desse cenário de modificações gerais que existem na face, existe também a modificação do nariz. Porque se você entender o nariz como parte de uma estrutura que é óssea, da metade superior dele, e a metade inferior como uma estrutura cartilaginosa, móvel, é natural que a gente entenda que se eu pego a minha maxila e levo essa maxila para uma posição mais anteriorizada ou posteriorizada, ou para cima ou para baixo, eu estou mudando a base de sustentação dessa região móvel do nariz, dessa região macia do nariz. E isso faz com que a gente possa ter alterações como alargamento da base ou estreitamento da base, alargamento da ponta ou estreitamento da ponta, elevação da ponta, que não é uma elevação do nariz como um todo, porque eu estou afetando a parte só móvel, então às vezes você tem uma elevação da ponta do nariz, que um ou outro paciente pode até interpretar como um efeito desejável, se ele tem a ponta do nariz levemente caída, mas é importante a gente explicar que essa não é uma elevação de todo o perfil do nariz, é uma elevação parcial de ponta, que pode gerar um efeito de uma bola, como se, né, vocês chamam dessa região como se, é o supratip, se não me falha a memória, né? E aí você teria um excesso de supratip. Esse é um cenário que é do convívio do cirurgião maxilofacial, que faz cirurgia ortognática,
por toda a vida, né? Várias coisas foram propostas para isso, vários pensamentos existiram nisso. Então, o cenário de que um paciente, após uma cirurgia ortognática, claro que nós estamos falando de ortognática da maxila, né? Que ele terá modificações do nariz, isso faz parte do nosso dia a dia. A questão é como lidar com isso, e a gente sabe que esse é um ponto frágil nosso, porque a cirurgia ortognática, ela tem um aspecto funcional importantíssimo, claro que tem, mas ela tem um aspecto estético também muito importante. Na verdade, essa correlação estética e função, ela muitas vezes são sinônimos. Quando eu tenho uma relação mais proporcional entre maxila e mandíbula, eu tenho uma funcionalidade melhor, uma mastigação melhor e etc., mas eu tenho uma relação de proporção estética também mais agradável. E aí, quando você faz uma modificação, a pessoa vê que existe uma harmonia no terço inferior da face e olha para o nariz e vê que o nariz dela ganhou em largura, mudou a posição da ponta, teve uma deformação da estética nasal, isso sempre foi um ponto frágil. Então a gente sempre busca alguma forma de atenuar ou de resolver isso. Eu não saberia dizer para você, assim, do ponto de vista técnico, o nome dessas deformidades ou dessas desproporções, ou exatamente como que isso se processa do ponto de vista de uma nomenclatura mais específica. Então, eu como cirurgião maxilofacial, reconheço as modificações que existem, entendo que elas muitas das vezes geram prejuízos estéticos, na verdade, na maior parte das vezes sim, mas eu não saberia dizer exatamente assim, o que aconteceu com o nariz para que ele tivesse essa desproporção. Talvez essa seja uma observação que você possa nos clarear um pouco mais. Tinham várias teorias para explicar por que o nariz era tão afetado, né? Inclusive, assim, solta a musculatura, etc., né? Que você, para fazer a ortognática, você tem que soltar a musculatura, e isso, né, alguns achavam que podia largar. A nossa observação é muito clara, quer dizer, o movimento da maxila, quando você movimenta a maxila, você muda a base do nariz. E essa mudança da base do nariz faz com que o nariz perca apoio, então ele deprojeta, ele desce, né? Ele perde projeção. E essa perda de projeção faz com que ele alargue, faz com que a própria avança, às vezes, empurrando essa ponta para frente, gera aquele supra-tip break, aquela depressão grande que fica no pós-ortognático, ela alarga, a ponta fica mais arredondada. Então, assim, são várias alterações que acontecem pela movimentação, pela mudança do apoio do nariz. É isso que traz essas mudanças. Pois é, interessante essa descrição mais técnica sua, né, Paulo? Porque ao longo dos anos, nós só tivemos a possibilidade de fazer um dos efeitos de atenuação dessas mudanças do nariz, que é a chamada plicatura da asa do nariz. Plicatura da asa do nariz é o que muita gente resolveu denominar de um pontinho que é dado e que consegue aproximar as asas nasais, fazendo ou diminuir esse alargamento da base do nariz, e que poderia, então, atenuar os efeitos inestéticos de uma cirurgia ortognática. Eu sempre achei estranho isso, porque eu sempre fiz a aplicatura da asa do nariz, isso faz parte da técnica, né, normal assim, da cirurgia ortognática. E a gente sempre via que, a despeito de ter sido feita a aplicatura da asa do nariz, a gente ainda permanecia com alterações estéticas. E aí, quando você nos apresenta que o paciente tem uma deprojeção, uma mudança do supratip, quer dizer, me soa simplório demais imaginar que um único ponto vai conseguir resolver todas essas alterações tridimensionais que o nariz vai ter. Quer dizer, não sei se você concorda comigo, mas isso me parece, talvez, assim, pouco como solução terapêutica dessas desproporções todas. O que você acha? Bom, seria, né, um contrassenso a gente fazer uma rinoplastia se um pontinho resolvesse todo o problema, né, um ponto de aplicatura. É muita ingenuidade você achar que o pontinho da aplicatura, quer dizer, aquele estreitamento que você faz, corrige todas essas alterações que a gente acabou de falar. Quer dizer, você corrige a projeção do nariz, você tem uma perda de projeção, você tem uma mudança de suporte da base, você tem uma mudança do dorso que faz a ponta fica mais globosa. E todas essas alterações vão ser corrigidas com um ponto de estreita, né, que estreita a base, um simples ponto. Seria, né, muita pretensão você achar que tudo isso pode ser corrigido
com esse pontinho. Pois é, então assim, a gente entende mesmo que essa aplicatura seria pouco, né? Mas como muitas pessoas têm um certo receio e preocupações sobre, né, movimentos cirúrgicos mais extensos, alguns pacientes me perguntam se a gente poderia acrescentar então um procedimento que é a chamada alectomia. O que você me fala disso, o que é isso e como que isso se processa, Paulo? A alectomia foi descrita por Weyand, fica parecendo, né? Na verdade se chama de estreitamento da base nasal e é uma cirurgia descrita antes da rinoplastia, de 1897, né? E esse estreitamento da base, ele é um dos parâmetros, como você disse, quer dizer, a questão é tridimensional. O estreitamento da base, ou o que estão se chamando de alectomia, você apenas estreita aqui, você não corrige os outros problemas, você não corrige a ponta que ficou globosa, você não corrige o defeito que deu no supratípico do nariz. Então, assim, a alectomia é um dos problemas. Tanto que nós, na nossa caminhada aí, nesses anos, né, 16 anos operando junto, nós fizemos 2 casos de alectomia, estreitamento da base pura. Por apenas 2 casos que a gente fez só isso. O resto a gente teve que fazer realmente a rinoplastia total. A aplicatura da asa do nariz e a alectomia, pelo que eu estou entendendo, ambas reduzem essa distância transversal da base do nariz. A gente poderia definir que elas são sinônimos? Não, são situações que tendem a fazer o mesmo movimento, né, de estreitar a base do nariz, mas uma você resseca, a alectomia, né, que é estreitamento da base cirúrgica, você resseca um pouco de pele, com isso você estreita. Na aplicatura você traz a base sem ressecar o excesso de pele. Então você, em teoria, quando você tira você pode somar as duas coisas, inclusive, fazer a alectomia e a aplicatura. Mas é um dos movimentos que a gente faz na rinoplastia. Quer dizer, você corrige apenas parcialmente. Então, se você tem uma ponta globosa, você estreita embaixo, aqui vai ficar estreita e aqui vai continuar globoso. Quer dizer, não adianta. Esteticamente vai ficar pior até do que você deixar sem fazer. Então, é um movimento que faz parte da rinoplastia, mas é um dos movimentos da rinoplastia. Entendi, Paulo. Então, assim, a aplicatura da asa do nariz e a alectomia não são sinônimos, mas ambas teriam essa contribuição em redução da base. Mas aí, no caso de um paciente que você faz essa redução da base e a ponta fica globosa, não existe um outro procedimento, que eu já vi isso apresentado, nunca vi descrito, mas já vi apresentado, retirando, parece que a pele dessa região mais superior aqui e gerando um afilamento da ponta. Isso não é possível fazer? Olha, isso é uma das coisas extremamente preocupantes, que criaram uma incisão, né, na borda, né, que eles estão chamando de triângulo-molectomia. Quer dizer, isso não existe na rinoplastia, você faz uma ressecção e você vai gerar uma estenose é uma área que a gente toma o maior cuidado para não gerar por si só uma estenose, aí você vem e resseca, quer dizer, você causa o problema, então isso vai gerar, a gente tem visto situações no pós-operatório aí de alguns casos com um tremendo comprometimento respiratório pelo fechamento, estreitamento da válvula nasal, fechamento ali daquela região, estenose narinária, quer dizer, a gente tem visto várias complicações desse tipo de cirurgia que não existe. Ela foi criada por alguém e não está vendo as consequências que ele está causando.